Bom, na aula de hoje nós vamos falar acerca de como fazer negações utilizando o verbo to be. Alguns alunos já tiveram esse conteúdo anteriormente, porém lembro que foi uma aula que muitas pessoas faltaram, então eu estou passando aqui novamente. Tem gente que está vendo pela primeira vez, tá? Então vai ser bom para todo mundo, a maioria vai ver esse conteúdo e outros vão revisar, tá? Bom, até esse momento do curso, nós estávamos vendo como fazer afirmações, né? Afirmações é quando você afirma algo, quando você não está perguntando, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu sou Pedro, eu afirmo que eu sou. Quando eu digo que você está no Brasil, eu estou afirmando que você está. Mas e agora? Quando eu quero falar que eu não sou alguma coisa, ou eu não estou em tal lugar, ou não estou de determinada forma, quando eu quero negar uma informação. Bom, nós temos uma maneira de fazer negação utilizando o verbo to be e uma outra forma de fazer negação utilizando um verbo qualquer, ou seja, um verbo que não seja o verbo to be. A forma que eu vou apresentar na aula de hoje é exclusivamente para ser empregada com o verbo to be. Tá? Então, somente o verbo to be no presente e no passado. Lembrando, no presente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Passado, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were, tá? Bom, então para fazer negações e também perguntas com o verbo to be, funciona da seguinte forma. Para fazer pergunta com verbo, a gente vai inverter o verbo com o sujeito. E para fazer negações, a gente acrescenta o not após o verbo. Quer ver como é fácil? Olha esse quadrinho roxo embaixo. Eu digo I am Pedro. I am Pedro, ou seja, estou afirmando que eu sou o Pedro. Agora, se eu quero dizer que eu não sou o Pedro, eu tenho que transformar essa frase em uma negativa. Para eu fazer uma negação utilizando o verbo to be, eu vou colocar o not depois da flexão do verbo. Então, I am Pedro vira I am not Pedro. I am not Pedro. Agora, se eu quero perguntar se eu sou Pedro, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então, o I am vira am I Pedro? Am I Pedro? Quando eu quero afirmar que ela é Maria, eu digo she is Maria. She is Maria. Estou afirmando que ela é Maria. Agora, se eu quero dizer que ela não é Maria, she is not Maria. She is not Maria. Ela não é Maria. She is not Maria. Tá? Para fazer a negação com o verbo to be, a gente coloca o not depois do verbo. She is not. E para transformar isso numa pergunta, a gente vai inverter o verbo to be com o sujeito. O she is Maria vira is she Maria? Is she Maria? Olhando agora no canto direito do slide. Quando eu quero dizer, afirmar que ele é Paulo, eu digo he is Paulo. He is Paulo. Se eu quero dizer que ele não é Paulo, eu vou colocar o not depois da flexão do verbo. He is not Paulo. He is not Paulo. Ele não é Paulo. Agora, se eu quero perguntar se ele é Paulo, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. He is vira is he. Is he Paulo? Is he Paulo? Embaixo temos they are in Brazil. Lembrando que they é tanto eles quanto elas. Se they faz referência a um grupo de homens, e então é eles. Se they faz referência a um grupo de mulheres apenas, nós traduzimos como elas para o português, tá? They are in Brazil, eles estão no Brasil. Se eu quero dizer que eles não estão no Brasil, então they are not in Brazil. They are not in Brazil. Eles não estão no Brasil. They are not in Brazil. Certo? A gente coloca o not depois da flexão do verbo. Agora, se eu quero perguntar se eles ou elas estão no Brasil, eu vou inverter o verbo com o sujeito. They are vira are they. Are they in Brazil? Are they in Brazil? Are they in Brazil? Eles estão no Brasil? Tá? Então, fazer uma negação com o verbo to be, a gente coloca o not depois do verbo. Se quer fazer uma pergunta, a gente inverte o sujeito com o verbo. I am vira am I. You are vira are you. Literalmente, você vai inverter. We are we. They are they. She is she. E para fazer uma negação, a gente coloca o not depois do verbo. Então, I am not. No passado, I was not. You are not. Passado, you were not. Tudo bem?
Temos aqui, né, o slide pra gente ver o eu, né? Se eu quero dizer que eu sou Pedro, eu digo I am Pedro, tá? Se eu quero dizer que eu não sou Pedro, I am not Pedro. Para fazer negação com o verbo to be, colocamos o not depois do verbo. I am not Pedro. Agora, se eu quero perguntar, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então, I am Pedro vira am I Pedro? Am I Pedro? Am I Pedro? Ou seja, eu sou Pedro? Am I Pedro? Se eu quero dizer que eu estou no Brasil, essa foto de Salvador, eu digo I am in Brazil. I am in Brazil. Eu estou no Brasil. Se eu quero dizer que eu não estou no Brasil, I am not in Brazil. I am not in Brazil. Eu não estou no Brasil. Para fazer negação, coloco not depois da flexão do verbo. Qual que é o verbo? I am. I am not. Eu não estou no Brasil. I am not in Brazil. Agora, só quero perguntar se eu estou no Brasil. O I am vira am I, porque para fazer uma pergunta com o verbo to be, a gente inverte o sujeito com o verbo. I am vira am I, you are vira are you e assim por diante. Então, se eu quero afirmar que eu estou no Brasil através de I am in Brazil, para transformar isso numa pergunta, eu vou inverter o verbo com o sujeito. Então, am I Pedro? Am I in Brazil? Tudo bem? Vamos ver essa frase então. Se eu quero dizer que eu estava no Brasil, eu vou falar I was in Brazil, certo? A gente estava vendo no presente, né? Mas aqui na atividade de conversação, preparei para ver no passado, porque foi justamente o conteúdo da nossa última aula, né? A regra é a mesma. Para fazer negação, coloca o not depois da flexão do verbo, esteja ele no presente ou no passado. Se eu quero dizer que eu estou no Brasil, I am in Brazil. Se eu quero dizer que eu não estou no Brasil, I am not in Brazil. Se eu quero dizer que eu estava no Brasil, eu digo I was in Brazil. I was in Brazil. Se eu quero dizer que eu não estava no Brasil, I was not in Brazil. Para fazer uma negação com o verbo, com o verbo to be, colocamos o not depois da flexão dele. I was not. I am not. Certo? Se eu quero dizer que eu não estava bem, se eu quero dizer que eu estava bem, I was good, ou I was fine, ou I was okay. E para falar que eu não estava bem? I was not fine, ou I was not good, ou I was not okay. Lembrando que o fine e o good são mais formais. Se eu quero dizer que eu estou bem, I am fine ou I am good. Quando você fala I am okay, soa mais informal, tá? O mais formal mesmo, mais educado é o fine e o good, tá? Se eu quero dizer que eu não estava na Argentina, ou eu não estive na Argentina, a tradução é a mesma. I was not in Argentina. I was not in Argentina. Se eu quisesse falar no presente que eu não estou na Argentina, I am not in Argentina. I am not in Argentina. Se eu quero dizer que eu não estava na Inglaterra ou eu não estive na Inglaterra. I was not in England. 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 Tá, eu não estava na Inglaterra, eu não estive na Inglaterra. Eu não fui Pedro, eu só quero dizer que eu fui Pedro, I was Pedro. E para dizer que eu não fui Pedro? I was not Pedro. I was not Pedro.
Eu não fui Pedro. Se eu quero dizer que eu sou Pedro, I am Pedro no presente. Eu não sou, I am not Pedro. Tá? Agora, se eu quero dizer você, eu falo you. Você é Diego, you are Diego. Agora, você não é Diego, vou colocar o not depois da flexão do verbo to be. You are Diego vira you are not Diego. Se eu quero perguntar se você é Diego, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. O you are Diego vira are you Diego? Are you Diego? Tá? Se eu quero afirmar que você está no Chile, eu digo you are in Chile. You are in Chile. Se eu quero dizer que você não está no Chile, ou seja, perdão, quero dizer que você não está no Brasil, né, com essa foto de Cuba, eu vou falar que você não está utilizando o not, colocando ele depois da flexão do verbo. You are in Brazil, you are not in Brazil. Você não está no Brasil. You are not. Agora, se eu quero perguntar, por exemplo, se você está bem, se eu quero dizer que você está bem, eu digo you are good, ou you are fine, ou you are okay. Estou afirmando que você está bem. Agora, se eu quero perguntar, esse you are vira are you. Por quê? A gente inverte o sujeito com o verbo. Então, you are vira are you. Você está bem? Ou seja, are you good? Ou are you fine? Are you okay? Tudo bem? Se eu quero falar que você estava no Brasil, eu digo you were in Brazil. You were in Brazil. E para você dizer que você não estava no Brasil? Você não estava no Brasil. You were not in Brazil. You were not in Brazil. Colocamos o not depois da conjugação do verbo. Se fosse você não está no presente, seria you are not. Mas é como você não estava ou você não esteve, you were not. Tá? Se eu quero dizer que você estava bem, eu digo you were fine. Ou you were good. Ou you were okay. E para dizer que você não estava bem, ou você não esteve bem? You were not fine. You were not good, ou you were not okay. You were not fine, ou you were not good, ou you were not okay. Tudo bem? Lembrando que o fine e o good são mais formais e o ok soa mais informal, tá? Só quero dizer que você estava na Argentina ou você esteve na Argentina. You were in Argentina. You were in Argentina. Só quero dizer que você não estava ou você não esteve na Argentina. Esse you were in Argentina vira you were not in Argentina. You were not in Argentina. Se eu quero dizer que você é Marta, eu digo you are Marta. Se eu quero dizer que você não é Marta, you are not Marta. Agora, se eu quero dizer que você foi Marta, you were Marta. E você não foi Marta? You were not Marta. You were not Marta. Você não foi Marta ou você não era Marta. Tá? Só quero dizer que você é brasileiro, you are Brazilian. Você não é brasileiro, you are not Brazilian. Só quero dizer que você foi ou você era brasileiro, you were Brazilian. Você não foi, você não era brasileiro. You were not Brazilian. You were not Brazilian. Certo? You were not Brazilian. Você não foi brasileiro ou você não era brasileiro. Ó. Agora nós temos o ele. Ele que é he em inglês. Ele está, he is. Passado, he was. Né? Então, ele é teen, he is teen. Ele é teen. Se eu quero dizer que ele não é teen, eu vou colocar o not depois da conjugação do verbo. He is not. Importante falar, né? Você pode estar pensando, poxa, you know.
A gente não utiliza o no para fazer negação? Então, o no, ele é não de forma isolada. Então, assim, alguém te perguntar, você quer fazer tal coisa? Você fala não. Esse não é o not, é o no. Tá? Então, para você responder perguntas com sim ou não apenas, você fala yes ou no. Tá? O not é só para fazer negação, dentro de frase. Se eu quero dizer que ele é teen, he is teen. Se eu quero dizer que ele não é teen, então vou colocar o not depois do verbo, ou seja, he is not. Ele não é teen, he is not teen. Agora, se eu quero perguntar se ele é teen, se ele é o teen, né? Eu vou inverter o verbo com o sujeito. He is vira is he. Is he teen? Is he teen? Ou seja, ele é o teen. Is he teen? Tá? Se eu quero dizer que ele está nos Estados Unidos, no caso do Bolsonaro, eu digo he is in USA. He is in USA. Ele está nos Estados Unidos. Se eu quero dizer que ele está no Brasil, he is in Brazil. Agora, se eu quero dizer que ele não está no Brasil, então ele não está no Brasil, he is not in Brazil. Vamos colocar o not depois do verbo. E para perguntar agora se ele está na Rússia, essa foto foi tirada um pouco antes da invasão da Rússia na Ucrânia, ano passado. Né? Então, se eu quero dizer que ele está na Rússia, eu digo he is in Russia. E se eu quero perguntar se ele está na Rússia? Esse he is vira is he in Russia? Is he in Russia? Para transformar numa pergunta, a gente só inverte o sujeito com o verbo. Tá? Se eu quero dizer que ele está na Alemanha, he is in Germany. Ele não está na Alemanha, he is not in Germany. Ele estava ou ele esteve na Alemanha, he was in Germany. E para dizer que ele não estava ou ele não esteve na Alemanha, he was not in Germany. He was not in Germany. Certo? He was not in Germany. Só quero dizer que ele estava na Espanha, he was in Spain. E para dizer que ele não estava ou ele não esteve? He was not in Spain. He was not in Spain. Ele não estava ou ele não esteve na Alemanha, na Espanha, perdão. Só quero dizer que ele estava bem, he was good, ou he was okay, ou he was fine. Só quero dizer que ele não estava bem ou ele não esteve bem, he was not fine, ou he was not good, ou he was not okay. Tá? Colocamos o not depois do verbo. He is not no presente, he was not no passado. Se eu quero dizer que ele foi Diego, he was Diego. Se eu quero dizer que ele é Diego, he is Diego. Ele não é Diego, he is not Diego. E para dizer que ele não foi Diego? He was not Diego. He was not Diego. He was not Diego. Tá? Se eu quero falar she, ela é, ela está, eu digo she is. Então, por exemplo, she is Lucy, ela é Lúcia. Lucy é Lúcia em inglês, né? She is Lucy. Se eu quero dizer que ela não é Lucy, she is not Lucy. Coloco o not depois do verbo. She is vira she is not. She is not Lucy. Se eu quero perguntar se ela é Lucy, a afirmação she is Lucy vira is she Lucy. Is she Lucy. Is she Lucy? Se eu quero dizer que ela está no Brasil, she is in Brazil. No caso, a Dilma, ela está no Brasil. She is in Brazil. Agora, se eu quero dizer que ela não está no Brasil, she is not in Brazil. She is not in Brazil. Ela não está no Brasil. She is not in Brazil. She is not in Brazil. Tá? Colocamos o not depois do is. She is not. Ela não está. Agora, se eu quero perguntar se ela está na China, se eu quero dizer que ela está, she is in China. She is in China. Para fazer uma pergunta com o verbo to be, a gente inverte o sujeito com o verbo. Então, o she is in China, para perguntar, fica is she in China? Is she in China? Tá?
Se eu quero dizer que ela foi Maria, he was Maria. Ela foi Maria, she was Maria. Se eu quero dizer que ela não foi Maria, she was not Maria. Colocamos o not depois do verbo. She was not Maria. Se eu quero dizer que ela é Maria, she is Maria. Ela não é, she is not Maria, no presente. Se eu quero dizer que ela está em Portugal, she is in Portugal. Ela não está em Portugal, she is not in Portugal. Ela estava ou ela esteve em Portugal, she was in Portugal. Agora ela não está ou ela não esteve em Portugal. She was not in Portugal. She was not in Portugal. She was not in Portugal. Ela não estava ou ela não esteve em Portugal. Só quero dizer que ela estava no Chile, she was in Chile. Só quero dizer que ela não estava ou ela não esteve no Chile. She was not in Chile. She was not in Chile. Só quero dizer que ela foi brasileira, she was Brazilian. E ela não foi ou ela não era brasileira. She was not Brazilian. She was not Brazilian. Certo? Só quero dizer que ela é brasileira, she is Brazilian. Só quero dizer que ela não é, she is not Brazilian. Tá? Nós temos o pronome it, né? Que nós utilizamos para fazer referência a lugares, a animais, a fenômenos da natureza, né? Então, quando eu digo está chovendo, eu falo it is raining. Não posso apenas falar está chovendo como is raining. Tenho que falar it is raining. Porque toda frase em inglês precisa de um sujeito. Então, tem que ter o I, you, he, pelo menos. Se não tem uma pessoa, então tem que ter o pronome it. Certo? Então, is raining, na verdade, é it is raining, que traduzimos como está chovendo. Então, se eu quero dizer que está chovendo, it is raining. Né? Você não pode falar apenas is raining. Tem que ter o it. It is raining, está chovendo. Se eu quero dizer que não está chovendo, it is not raining. E se eu quero perguntar se está chovendo, o it is vira is it, né? Porque a gente inverte o sujeito com o verbo. It is vira is it. Is it raining? Is it raining? Ou seja, está chovendo? Is it raining? Se eu quero falar que isso é bom, eu digo it is good, isso é bom. Se eu quero dizer que isso não é bom, vou colocar o not depois da conjugação do verbo. It is good vira it is not good. Se eu quero perguntar se isso é bom, o it is good vira is it good. A gente inverte o sujeito com o verbo. It is good, is it good? Is it good? Tá? Só quero dizer que está chovendo, it is raining. Só quero dizer que não estava ou não esteve chovendo, só quero dizer que estava chovendo, it was raining. Lembrando o passado do verbo to be, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Não estava chovendo. It was not raining. It was not raining. It was not raining. Não estava chovendo ou não esteve chovendo. It was not raining. Só quero dizer que não estava nevando. Nevando é snowing. Snowing. S-N-O-W-I-N-G. Snowing. Só quero dizer que está nevando. It is snowing. Estava nevando ou esteve nevando. It was snowing. Não estava nevando. It was not snowing. It was not snowing. It was not snowing.
Se eu quero dizer que foi bom, eu digo it was good. Se eu quero dizer que não foi bom, it was not good. It was not good. Certo? Eu ia falar primeiro a afirmativa, daí eu fui direto na negativa, perdão. Se eu quero falar que foi bom, it was good. Se eu quero dizer que não foi bom, it was not good. It was not good. Se eu quero dizer que é bom no presente, it is good. Se eu quero dizer que não é bom, it is not good. Tá? Se eu quero dizer que foi ruim, it was bad. It was bad, B-A-D. It was bad. Bad, B-A-D, é mal ou ruim. E bad com E é cama, tá? A pronúncia é a mesma, a escrita é diferente. A gente vai ver cama mais pra frente. Bad com A, ruim ou mal. E bad com E, cama. It was bad, foi ruim. It was not bad, não foi ruim. Se eu quero dizer que é ruim, it is bad. Se eu quero dizer que não é ruim, it is not bad. Nós temos o they are, que é eles são ou eles estão no presente, né? E que a sua forma no passado é they were, né? Se eu quero dizer, por exemplo, que eles estão na Alemanha, aí no primeiro they are in Germany, eles estão na Alemanha, they are in Germany. Se eu quero dizer que eles não estão na Alemanha, eu vou colocar o not depois do verbo. They are in Germany vira they are not in Germany. Eles não estão na Alemanha. Se eu quero perguntar se eles estão na Alemanha, eu vou inverter o verbo to be com sujeito. Então, they are in Germany vira are they in Germany? Are they in Germany? Se eu quero dizer que eles estão no México, eu digo they are in Mexico. They are in Mexico. Certo? Eles estão no México. They are in Mexico. Se eu quero dizer que eles não estão no Canadá, they are not in Canada. Certo? Coloco o not depois do verbo. They are in Canada. They are not in Canada. Eles não estão no Canadá. Agora, se eu quero perguntar, por exemplo, se eles estão na China, eu afirmaria como they are in China. Agora, para perguntar, eu vou inverter o verbo to be com sujeito. They are in China vira are they in China? Are they in China? Se eu quero dizer que eles estão na Argentina, they are in Argentina. Eles não estão, they are not in Argentina. Se eu quero dizer que eles estavam na Argentina, they were in Argentina. Eles não estavam ou eles não estiveram na Argentina. They were not in Argentina. They were not in Argentina. Eles não estavam, eles não estiveram na Argentina. Tá? Se eu quero dizer eles não estavam bem. Se eu quero dizer que eles estão bem, they are good, they are fine, they are okay. Eles não estão bem, they are not fine, they are not good, they are not okay. Se eu quero dizer que eles estavam bem, they were fine, they were okay, they were good. Lembrando que o they were okay soa mais informal e o good e o fine mais formal. Se eu quero dizer que eles não estavam bem ou eles não estiveram bem, they were not fine, ou they were not good, ou they were not okay. Certo? Se eu quero dizer que eles são brasileiros, they are Brazilians. Se eu quero dizer que eles não são brasileiros, they are not Brazilians. Se eu quero dizer que eles foram brasileiros, they were Brazilians. Se eu quero dizer que eles não foram ou eles não eram brasileiros, eles não foram, eles não eram brasileiros, they were not Brazilians. They were not Brazilians. They were not Brazilians. Se eu quero dizer que eles são maus, they are bad. Eles não são maus, they are not bad. Eles eram, eles foram maus, they were bad. Eles não eram ou eles não foram maus. They were not bad. They were not bad. They were not bad.
E por último, nós temos o we, que é nós, né? Se eu quero falar que nós somos ou nós estamos, we are. Então, nós estamos bem, we are fine, por exemplo. Poderia ser we are good ou we are okay também, para dizer que nós estamos bem. We are fine, nós estamos bem. Se eu quero dizer que nós não estamos bem, eu vou colocar o not depois da flexão do verbo. Então, we are fine vira we are not fine. We are not fine. We are not fine. Agora, se eu quero perguntar se nós estamos bem, we are fine vira are we fine. Are we fine? Porque a gente vai inverter o verbo com o sujeito. Are we fine? Tá? Se eu quero dizer que nós estamos em uma aula, we are in a class. We are in a class. Certo? Nós estamos em uma aula. Agora, se eu quero dizer que nós não estamos em uma aula e a gente está na praia, we are not in a class. We are not in a class. Agora, se eu quero perguntar se nós estamos em uma aula, are we in a class? Are we in a class? Are we in a class? Nós estamos em uma aula? Are we in a class? A gente inverte o sujeito com o verbo. Are we in a class? Só quero dizer que nós estamos bem, we are fine. Nós não estamos bem, we are not fine. Nós estávamos bem, we were fine. Nós não estivemos ou nós não estávamos bem. We were not fine. Ou we were not good. Ou we were not okay. We were not fine. We were not good. We were not okay. We were not fine. We were not good. We were not okay. Só quero dizer que nós não estávamos maus. Só quero dizer que nós estávamos mal. We were bad. Nós não estávamos. We were bad vira we were not bad. We were not bad. We were not bad. Só quero dizer que nós não fomos estudantes. Só quero dizer que nós fomos. We were students. Nós somos. We are students. Nós não somos. We are not students. Nós fomos estudantes. We were students. Nós não fomos ou nós não éramos estudantes. A tradução é a mesma. We were students vira we were not students. We were not students. Nós não fomos ou nós não éramos estudantes. We were not students. Tá? Só quero dizer que nós estamos no Chile. We are in Chile. Nós não estamos no Chile. We are not in Chile. Nós estávamos no Chile. We were in Chile. Nós não estávamos no Chile. Ou nós não estivemos no Chile. We were not in Chile. We were not in Chile. We were not in Chile. Nós não estávamos ou nós não estivemos no Chile. We were not in Chile. Tá? E com isso, então, a gente fecha o conteúdo de hoje. Basicamente, o conteúdo da aula foi fazer negação com o verbo to be. Coloca o not depois do verbo, estando ele no presente ou no passado. I am not. I was not. You are not. You were not. She is not. She was not. E assim por diante. E para fazer uma pergunta com o verbo to be, estando ele no presente ou no passado, a gente inverte o sujeito com o verbo. I am I. I was I. You are you. You were you. He is he. He was he. She is she. She was she. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Quer que eu retome algum ponto com você? Volte a explicar alguma coisa ficou confusa? Pode usar o microfone, o chat, que achar melhor, por favor.